O mais importante no Correct Score, além de conhecer as estratégias, é conhecer como o Correct Score ele se movimenta. Qual que é a engenharia do Correct Score, tá? Por isso eu denominei engenharia do Correct Score. Nós teremos uma sequência aí de praticamente 8 aulas, onde nós vamos falar sobre diversos assuntos aí com relação ao Correct Score, né? E tenho certeza que se vocês se apegarem a essas aulas, se vocês estiverem presentes nessas aulas e vocês entenderam o que vai ser passado aqui para vocês, vocês vão estar um nível acima de qualquer outro que porventura queira se aventurar aqui dentro do Correct Score. Essa primeira aula, eu quero trazer para vocês a linha do tempo. O que é a linha do tempo? A linha do tempo é uma separação por minutos, onde em determinados minutos o valor, preço, odd, ele se movimenta buscando novos patamares, tá? Então o que acontece? Primeiramente, eu vou começar pela divisão. Existem tipos de jogo e tipos de movimento. E aqui eu já vou começar dando um exemplo. Um jogo normal, que está dentro da média mundial, ele tem a probabilidade de 2,7 gols na partida, tá? Isso de forma linear. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no geral, a média geral de gols é 2,7 gols. Não é à toa que o balizador do over é o over 2,5. O over 2,5 é o balizador. É por aqui que o mercado se baliza com relação às questões de precificação. O jogo ele pode ou ser under 2,5, que é menos de 2,5 gols, ou pode ser mais, tá? Então, este aqui é um balizador. Qual que é a primeira coisa que eu procuro no jogo? Eu vejo o que o mercado está querendo dizer. Qual que é a precificação do mercado, tá? Quando o mercado precifica um jogo numa odd 2, por exemplo, o que o mercado quer dizer? A odd 2 ele quer dizer o seguinte: eu não sei se vai ser mais ou menos de 2 gols nessa partida. 2 gols e meio no caso. Ele não sabe se essa partida vão ter até 2 gols ou se nessa partida terá 3 ou mais gols. Então, o mercado aqui, ele não sabe para onde vai. Então, ele espera o jogo e conforme as coisas vão acontecendo, ele vai corrigindo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês pegam um jogo de um campeonato brasileiro, por exemplo, com uma odd do under a 1,60, o que o mercado quer dizer aqui? Ele está falando, ó, esse jogo não terá mais que 2 gols. Se você pega um jogo com uma odd over 1,5, o que o mercado está querendo dizer? Ó, esse jogo, a grande probabilidade é dele ter mais de 2 gols, ter 3 gols ou mais. Então, vamos lá. Como é que nós fazemos a nossa divisão? Tendo em vista que o mercado ele se baliza no 2,5, ele acredita em mais ou menos de 3 gols, ele também dividiu dentro do Correct Score o tempo por 3 partes. E quais são as partes mais importantes aqui dentro do Correct Score que nós temos que observar? É aos 30 minutos e aos 60 minutos, tá? Percebam que aqui o mercado dividiu do minuto 1 até o minuto 30, na primeira parte. Do minuto 30 até o minuto 60 é a segunda parte. E do minuto 60 ao minuto 90 é a terceira parte. Então, o mercado, tendo em vista que a média mundial é 2,7, ele dividiu o tempo em 3 partes. E aí, pessoal, a princípio essa aula é para que vocês observem esses períodos do jogo, tá? Mais para frente iremos falar de outras situações que vai amarrar com o que eu estou falando aqui agora, tá? Presta atenção somente nesses dados que eu estou passando para vocês. O jogo é dividido em 3 partes, onde ele tem a primeira, a segunda e a terceira parte, tá? Marcelo, com relação aos placares, o que a gente pode observar? A gente pode observar o seguinte: existe um grupo de placares, tá? Que vão corrigir do minuto 1 até o minuto 30, ele vai corrigir neste período aqui, tá? Existe um outro grupo que vão corrigir a partir do minuto 30 e existe um último grupo que vai corrigir a partir do minuto 60. Então, o que acontece? Quanto mais difícil a probabilidade de um placar acontecer, ele inicia sua correção quanto antes.
Porém, existe uma divisão em grupos. O primeiro grupo de placares vai corrigir aqui. Aqui é o primeiro grupo. Aqui é o segundo grupo. E aqui é o terceiro grupo de placares, tá? Marcelo, quais são esses grupos de placares? Eu vou deixar para a próxima aula para a gente falar sobre isso, tá? A próxima aula eu vou falar sobre a correção linear dos placares. Então, quando eu falar da correção linear dos placares, nós vamos, na próxima aula, mostrar para vocês quais os placares que fazem parte desses 3 grupos aqui de correções. Então, recapitulando, o mercado ele divide em 3 partes. Por quê? Porque ele acredita, e isso é uma média mundial, que o jogo pode ter 3 ou mais gols. Então, sempre existirá essa divisão aqui. Primeira, segunda e terceira parte, e um grupo de placares que vão corrigir neste período do 1 ao 30, do 30 ao 60 e do 60 ao 90. Agora, qual que é a diferença, Marcelo, de um jogo que ele é precificado under de um jogo que é precificado over? A diferença é que, no jogo precificado under, alguns desses placares que estão neste grupo, eles vão corrigir de forma, às vezes, antecipada, tá? Aqui aos 25 minutos, nós já teremos alguns placares que vão fazer suas correções, outros a partir dos 30 minutos aqui, tá? Isso num jogo under. Agora, este mesmo placar que, porventura, no Campeonato Brasileiro, corrige aqui a partir dos 25 minutos, ele, no Campeonato Alemão, ele só vai passar a correr a partir dos 45 minutos. Tá? Então, este tem que ser o entendimento. Que tipo de campeonato que eu estou atuando? Eu estou atuando no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Francês, segunda divisão, no Campeonato Espanhol, ou num alemão, num turco. Então, conforme o jogo tem a probabilidade maior de gols, mais demorado será a correção. E aí, tem um segredo bem bacana, tá? Quanto mais tempo a odd lateralizar, menos tempo ela terá para buscar novos patamares, tá? Então, isso aqui, para nós que trabalhamos correção, é muito importante. Quanto mais tempo essa odd lateralizar, menos tempo ela terá para buscar novos patamares. E isso aqui é importantíssimo. Uma odd, por exemplo, sai aqui de 12, ela vai atingir a 34, num período de tempo bem menor, como, por exemplo, um jogo mais under, onde esta odd já começa a corrigir a partir dos 45 minutos, tá? E aí ela vai ter um movimento diferente. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que o mercado, ele não se movimenta de forma linear, tá, pessoal? Ele não se movimenta dessa forma aqui, ó. Ele não sai daqui e vai nesta linha, tá? O mercado, ele se movimenta assim, ó. Vem aqui, vai lá, depois dá uma lateralizada, depois vai. E para nós que trabalhamos o mercado de correct score, mais especificamente em correções, este movimento aqui faz toda a diferença no nosso trader, tá? Por quê, pessoal? Porque nós não ficamos demasiadamente expostos numa posição. Você quer pegar uma correção de um placar, você não vai entrar aqui, por exemplo, neste período aqui, para ficar todo este tempo exposto, por exemplo, 30 minutos, para pegar uma determinada correção. O cara que aprende o estilo time odds de trabalhar, ele sabe que existem momentos específicos para ele entrar. E esses momentos específicos, eles irão pagar o mesmo valor do que com um cara que ficou 30 minutos aqui exposto, por exemplo. Tá? Às vezes, você fica 10 minutos exposto para ganhar o mesmo que um cara que ficou 30. Então, é essa a mentalidade, é este o raciocínio que eu quero trazer para todos vocês aqui neste curso, tá? De 8 aulas, para que vocês, de fato, conheçam o que vocês estão fazendo dentro do Correct Score. Conheçam qual que é a importância da nossa linha do tempo, qual que é a importância, quais os placares vocês vão observar a partir do momento que começa o jogo,
Quais os placares vocês vão observar quando chegar aqui no minuto 60? Quais placares vocês vão trabalhar? Quais placares vocês vão trabalhar quando chegar no minuto 30, tá? Ao final deste curso, vocês vão ter todo este conhecimento. Vocês vão entender o que pode ser feito por vocês no início da partida, por exemplo, o que pode ser feito quando alcançar o intervalo, enfim. Será um curso completo para que vocês estejam aptos a criar suas próprias estratégias e que, para de fato, pessoal, vocês olhem para o mercado de correct score e falem, cara, eu sou gabaritado, eu sou capacitado para trabalhar o correct score. Porque a intenção aqui não é trazer tips diárias para que vocês possam estar seguindo uma tip. A gente quer que, de fato, vocês tenham conhecimento daquilo que vocês estão falando. Não por isso, o nome da Time Odds é Time Odds, a faculdade do correct score. Porque aqui vocês vão, de fato, aprender a trabalhar o correct score, tá? A princípio, a introdução é essa. Nós temos aqui esses momentos importantes de correção. Nós temos a divisão, tá, do jogo aqui, a divisão da nossa linha do tempo, e nós temos a diferença já explicada aqui para vocês de um jogo under, precificado under, e de um jogo precificado over. O jogo precificado under, sua correção lhe dará em um período menor de tempo. Jogo precificado over, o mercado vai segurar cada vez mais este período de correção, porém, ele não tem como segurar o tempo todo. Por quê? Porque cada minuto que passa, estamos mais próximo do minuto 90. E essa odd, ela tem que chegar a 1000. Isso é algo muito importante. Nós teremos, dentro do correct score, 18 placares, onde a odd baterá 1000 e somente um placar buscará a odd 101. Os 18 placares, elas baterão 1000, ou na correção, ou com um gol na partida. Então, a princípio, a introdução é essa. A nossa próxima aula vai ser sobre a correção linear dos placares, tá? Que são todos esses placares que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou estar explicando passo a passo como é que se movimenta cada placar aqui de forma linear, tá? Tendo em vista que eu vou explicar para vocês a correção desses placares na próxima aula, com o jogo começando e terminando 0-0, tá? Não tivemos outro evento. Nós não tivemos o evento gol, então eu vou explicar para vocês como funciona a correção de cada placar aqui, tá? E em aulas mais para frente, eu vou passar para vocês com o evento gol, como é que vocês vão enxergar todos os placares, tá? E quais são os grupos que esses placares vão fazer parte a partir do momento que sai 1, 2, 3 gols na partida. Espero que estejam gostando, um grande abraço e até a próxima aula.